Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência no mercado e fundador do programa de testes e qualidade de software. E dentro desses episódios, eu trago a vocês estratégias de como conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Então vamos começar por essa base, ok? A base que você precisa ter é o conhecimento do que é o seu papel, o que é a profissão que você executa, ok? Então, dentro da área de testes de software, a gente tem, como vou dizer assim, um fenômeno que acontece e que eu posso dizer para vocês assim que é muito difícil acontecer em outras áreas. É não ter o conhecimento dos fundamentos da sua profissão. Veja só que fenômeno interessante. Se a gente vai falar da profissão de um desenvolvedor, por exemplo, um desenvolvedor de software, você vai perceber que para que essa pessoa possa desempenhar o seu papel, ela precisa conhecer como programar. Então, se é um desenvolvedor web, por exemplo, ele tem que conhecer, como aplicar HTML, como construir uma página em HTML, por exemplo. Ele precisa conhecer quais são as propriedades dos elementos que vão ser utilizados nessa página web. Essa pessoa precisa conhecer sobre como formatar a perspectiva visual desses componentes, desses elementos. A pessoa precisa entender como faz para adicionar comportamentos a essa página web. E ela tem que entender um pouquinho de back-end para que ela possa, então, ser capaz de, pelo menos, pegar as informações que tem da interface gráfica, modelar essas informações antes de enviar para uma API ou para algum componente que tem interno ali no seu back-end. Precisa conhecer, precisa saber sobre como utilizar esses diversos conceitos que eu acabei de mencionar para vocês. Essa pessoa também precisa ter conhecimento sobre outros conceitos. Por exemplo, eu como um desenvolvedor web preciso ter uma noção de um pouco de noção de design para que eu possa pelo menos colocar os elementos numa ordem que faça sentido. Por exemplo, eu sei que o menu ele geralmente fica bem no topo da página hoje em dia, Eu preciso ter um conhecimento sobre esses conceitos também. Vou dar para vocês um outro exemplo. Se eu vou desempenhar um papel de analista de negócios, eu preciso conhecer sobre algumas práticas de como extrair a informação e preciso também conhecer sobre algumas atividades que eu vou ter que realizar no meu dia a dia que estão relacionadas diretamente à escrita de alguns artefatos, que são os artefatos que vão abrigar a documentação. Eu preciso conhecer sobre isso. Logo, eu tenho que estudar sobre isso. Eu tenho que estudar porque quando eu estudo, eu olho para alguns artigos e eu vejo como melhorar o meu papel. Eu preciso buscar o conhecimento para então aprender, trazer para o meu dia a dia e executar isso. Não é? Se a gente for começar a pensar nas profissões que existem ao nosso redor, também é a mesma coisa. As pessoas elas precisam se preparar antes de ir lá e executar aquela determinada ação. Então elas vão e realmente buscam, se preparam para conseguir conhecer sobre aquilo. Entretanto, na área de testes de software, a gente vê que no decorrer da nossa história, muitas pessoas começaram a trabalhar na área de teste de software sem ao menos ter estudado teste de software para isso, entendeu? E esse é um fenômeno que é interessante, porque dentro da área de testes tem esse viés que em algum momento foi absorvido pelas pessoas, de que teste de software é algo tão trivial,
que qualquer pessoa sem o menor nível de estudo relacionado a teste de software pode realizar essa atividade. E eu diria assim que hoje em dia, quando a gente para pensar nisso e a gente vê pessoas que realmente nunca tiveram nenhum tipo de busca pelo conhecimento atuando nessa área, que isso realmente é algo que acontece, né? Afinal, tem um montão de gente que nunca estudou teste de software e que tá desempenhando suas funções. Então, esse é um modelo do profissional né, que se denomina alguém de teste de software. Só que a gente tem um outro modelo de profissional aqui, que é o profissional que busca e aprende sobre a sua profissão. Então, esse profissional é um profissional que conhece sobre como é que a sua profissão se encaixa nos mais diferentes contextos. Ele sabe como se portar no ágil, como se portar no tradicional, como se portar em qualquer outro contexto. Por quê? Porque buscou conhecimento sobre isso, né? Quando a gente fala de ágil, por exemplo, tem 3 livros que são muito conhecidos hoje em dia, que é o livro que são os livros da Janet Gregory e da Lisa Crispin, que são, né, livros que descrevem para vocês como que é o seu posicionamento no ágil. Então, quando você lê esses livros, você entende, através do viés de duas pesquisadoras que já viveram, muitos anos atuando dentro da área de teste e viram muitas coisas dentro do ágil. Então, pegaram todos esses conhecimentos de diversas empresas que elas trabalharam e colocaram dentro do material condensado para que você pudesse ler. Certo? Elas não só escreveram livros, elas também deram palestras que estão gravadas no YouTube, escreveram artigos que estão nos seus blogs e outros muitos conhecimentos. Entretanto, para aquele profissional, né, que tá aqui construindo bem a sua base, que é um profissional que está aqui, né, nesse lado aqui, segundo essa representação aqui que eu estou fazendo para vocês. Esse profissional que está aqui, que está se preparando, ele entra dentro de um time ágil e ele tem um conhecimento de anos, de pelo menos 2 pessoas, né, que diretamente escreveram aquilo, e sabe quais são os principais problemas que podem viver ali. Quais foram as principais práticas que elas identificaram e que vão ajudá-los a conviver ali. Quais são as características que essa pessoa precisa perseguir para que ela consiga ter mais sucesso dentro da sua trajetória. Mas a gente tem um outro profissional, que é o profissional que não estuda, que não busca, que nem sabe sobre isso, que nem conhece as pesquisadoras, nem conhece os principais livros, nem conhece os principais artigos e nem conhece as principais palestras. Essa pessoa, ela entra dentro de um modelo ágil e o que ela faz? Ela começa a atuar aqui dentro do jeito que ela acredita ser uma forma que é viável. Ela vai viver os mesmos problemas que, né, provavelmente já passaram por aqui. Ela vai viver as mesmas complicações, vai passar por diversos problemas, não vai saber como resolver, vai pedir ajuda dos outros, talvez não consiga, vai iniciar atividades da maneira incorreta e isso vai fazer com que ela sofra lá no futuro. 2 profissionais, ambos têm um emprego dentro da área de testes, mas um já se antecipa por conhecer o passado e vislumbrar o futuro de uma maneira mais saudável, o outro começa a viver um monte de problemas no seu dia a dia porque não conhece do passado, porque não estudou sobre técnicas ou sobre os resultados de outras pessoas. Entendem aqui o que eu quero dizer? Às vezes a gente olha para alguém dentro da carreira em testes e a gente fala assim, mas aquela pessoa ali, ela não buscou, não estudou, mas mesmo assim já está num cargo de sênior, de especialista. Mas por que ela chegou até ali? Chegou até ali porque foi, levando a sua trajetória, foi levando, sem fundamentar. Mas se tivesse fundamentado,
estaria com certeza muito, mas muito melhor. Entende? E hoje em dia o conhecimento está disponível em diversos lugares e de maneira gratuita. Um bom exemplo, meu canal no YouTube. Tudo que eu já vivi em toda essa minha trajetória de 12 anos em teste de software, atuando em diferentes empresas, com diferentes softwares, com diferentes camadas de teste, com diferentes contextos, ajudando mais de 20 empresas a implementar a área de teste de software, entendendo quais eram as dificuldades deles, aconselhando como eles fazerem para melhorar os seus processos, acompanhando não centenas, que hoje a gente já está na casa dos muitos milhares de alunos, com os seus diversos problemas, as suas perguntas, interagindo com as pessoas aqui nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, respondendo perguntas das pessoas. Então, todos esses problemas que eu já me deparei e as formas de soluções deles, o que eu faço? Vou lá, consolido isso em vídeos, coloco no YouTube para que vocês possam consumir gratuitamente. Vou lá, consolido em materiais para colocar no Instagram, para que você consiga ler de uma maneira mais fácil, né, e de uma maneira mais rápida, para que você consiga aprender. Vou lá e coloco no LinkedIn para que você possa aprender. E só nessas jogadas aí, eu já compartilhei centenas de horas de conteúdo, centenas de materiais, e tudo isso está disponível para você gratuitamente, lá nessas redes sociais. Só que aqui eu estou falando de apenas uma pessoa. Mas a gente tem dezenas, centenas de profissionais que já produziram, que produzem conteúdo, inclusive conteúdo científico dentro da área de teste, e que o material está tudo disponível por aí. O que eu quero dizer aqui no começo desse nosso encontro de hoje é o seguinte: para que você possa alavancar a sua carreira em teste de software, certo? Existe um pré-requisito aqui, ó, que é a base, tá? Vamos dizer que aqui a gente tem a base, e aqui a gente tem essas 3 ações que a gente vai comentar hoje. Tem aqui a base. Essa base aqui é a base que você precisa ter para você entender a sua profissão. Ela se constrói através de leitura, a absorção do conhecimento, ou assistir ou ouvir, mas vamos condensar isso em conhecimento, ok? Você obtém o conhecimento, você coloca o conhecimento na prática. Assisti um vídeo agora no canal do Júlio. Vou lá no papel e risco isso na prática. Assisti mais um conteúdo. Volto no papel e coloco isso na prática. Assisti mais um conteúdo. Venho aqui para o papel, coloco isso na prática. Tá? Então, conhecimento, prática. Depois que eu fiz o conhecimento e a prática, quando eu estiver aplicando a prática, eu vou viver um problema. Sabe qual que é o problema? O problema é que a maioria das técnicas, ou práticas, ou abordagens que são escritas, né, para ajudar as pessoas que as consomem conseguir, né, aplicar para o seu dia a dia, são práticas, técnicas, abordagens que serviram para um grupo de coisas nos quais elas foram aplicadas antes. Por exemplo, quando eu escrevo sobre uma abordagem, por exemplo, eu tenho diversos frameworks. Né? Para quem é meu aluno sabe que eu tenho muitos frameworks. O framework de quando dar tchau, o framework do alavanque, o framework da busca estruturada pela senioridade, o framework, eu tenho alguns frameworks que são algumas abordagens que eu criei para me ajudar a conseguir alcançar coisas dentro da minha trajetória. Eu passo para os meus alunos, eles vão lá e seguem os mesmos passos. E se a gente for ver, centenas deles já conseguiram seguir passos de alguns desses frameworks e conseguiram ter sucesso. Mas para alguns deles, quando eles começam a usar, eles se deparam com uma coisa que é fantástica na sua busca pelo conhecimento, que é, quando você adequa aquilo ao seu contexto, às vezes surgem problemas. Que assim, apliquei essa parte aqui dentro do meu dia a dia, mas olha, não está tendo o mesmo resultado que você teve.
Como que eu faço para resolver esse ponto aqui? Aí essa pessoa ela tem que entender o problema, tentar lidar com o problema, tentar resolver o problema. Entendeu? É isso que ela tenta fazer. E aí quando ela faz isso, ela aprende mais ainda. Por quê? Porque ela aprendeu uma variação da aplicação daquilo. Entendeu? Essa variação dá para ela muito conhecimento. E esse muito conhecimento faz com que ela cresça. Entendeu? Eu chamo isso de lidar com problemas complexos. Então, ó, você buscou o conhecimento, você aplicou a prática, você vai lá então e lida com os problemas complexos que aquela aplicação traz para você. E aí você cresce, porque você expande sua mente. Você fala, nossa, descobri algo que está além, né? Está nas entrelinhas daquilo que me foi dito. Poxa, que interessante. Daí depois disso, o que você faz? Você vai lá e ensina isso para alguém. Que é o que eu chamo de mentoria. Né? Você ensina isso de verdade, com desejo de fazer com que alguém aprenda sobre aquilo que você acabou de aprender. Entendeu? Então essa busca de conhecimento, essa aplicação de conhecimento, prática, problemas complexos, mentoria. Conhecimento, prática, problemas complexos, mentoria. Conhecimento, prática, problemas complexos, mentoria. Conforme você vai aprendendo coisas e vai passando por essa esteirinha aqui, ó, isso serve para qualquer conhecimento, tá bom? Esse daí é o meu framework de como aumentar a sua senioridade de maneira estruturada, beleza? Então, é essas 4 etapas aqui. Eu vou chamar aqui de uma esteira, beleza? Então, você vai lá e pega um vídeo que tem no meu YouTube. O vídeo é sobre partição de equivalência. Aí você puxa ele. Aí ele começa a passar nessa esteira. Vou aprender, vou praticar, vou viver os problemas complexos que vão surgir, vou mentorar alguém, vou ensinar uma pessoa. Aí você volta lá e pega outra coisa. Você pega lá, sei lá, tabela de decisão. Vou aprender, conhecimento. Vou aplicar, prática. Vou viver problemas complexos. E vou ensinar uma pessoa pelo menos. Aí volta e pega um outro. Sei lá, programação com Selenium WebDriver. Vou aprender... teste automatizado com Selenium WebDriver. Vou aprender, vou aplicar, vou viver os problemas complexos, vou ensinar para alguém. Como automatizar testes de performance com JMeter? Vou aprender, vou praticar, vou viver o problema complexo, sei lá, os erros que vão acontecer, os problemas que vão acontecer, as variações que vão acontecer relacionadas ao meu dia a dia e vou, ensinar para uma pessoa pelo menos. Aí, é como se pegasse aquele conhecimento que ele ainda estava meio assim voando na sua mente e, sabe, grudasse assim de uma forma que, sabe, você não consegue soltar. Do que a gente está falando aqui agora? A gente está falando sobre como você estuda de maneira estruturada e aprende o suficiente para que você comece a crescer a sua senioridade. Beleza? Mas ainda a gente está aqui no que é a base da sua profissão. Que é assim, você está aprendendo e está praticando e está lidando com problemas complexos e está mentorando as pessoas com a sua construção, com a construção da sua base. A construção da sua base. Porque eu digo para vocês, se você quer alavancar a sua carreira, você precisa saber a sua profissão. Você precisa saber a sua profissão. E saber a sua profissão é você passar por pegar várias coisas que tem dentro da disciplina de testes, os artigos que foram escritos, as palestras que foram dadas, os conhecimentos que foram criados para fazer com que você seja alguém que atua na área de teste de software, que é mais eficiente do que alguém que simplesmente entrou na área e nunca estudou. É sobre isso, entende? Então você começa a buscar o conhecimento e você começa a aplicar nessas caixinhas. Buscar o conhecimento e aplicar nessas caixinhas. Buscar o conhecimento e aplicar nessas caixinhas. Quando você vai perceber, você já tem um conhecimento bem amplo da sua profissão. Aí você continua fazendo isso todos os dias. Aí você vai ampliando, né? Uma metáfora que eu gosto de fazer é quanto a
quando você termina de executar esse ciclo aqui, você no final tem um tijolinho. Aí você pega esse seu tijolinho e vai lá e coloca, né? Vai lá, pega a terra, né? Prepara a terra, coloca lá os fundamentos, pega esse tijolinho e coloca lá, entendeu? E a cola dele lá, o que vai manter esse seu tijolinho lá, é você ter ensinado para alguém aquilo que você aprendeu. Isso é a cola, entendeu? Colei. Pega um outro conhecimento lá no canal do Júlio ou em qualquer outra fonte segura de informações, tá bom? Passa dentro da esteirinha, saiu outro tijolo, bum, colo lá. Quando você vai ver, você construiu a sua base. Construiu a sua base fundamental da sua carreira. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil aí para vocês. Sucesso para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seus comentários aí abaixo, de compartilhar esse vídeo também com as pessoas que você acredita que vão poder ser beneficiadas por ele. Muito sucesso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.